Olá, meus caros alunos da Faculdade FAEP, alunos do curso de Serviço Social. Hoje estaremos aqui nessa primeira aula da disciplina de Capitalismo e Questão Social e juntos abordaremos a questão do capitalismo, né? Vamos passar aqui para vocês em tela o nosso slide. Pronto. Então, vamos lá. Eu estarei com vocês nessa disciplina de Capitalismo em Questão Social, né? Sou o professor Raimundo Nonato, e para início de conversa, para que vocês tenham um questionamento a mais, se perguntem, vocês sabem o que é capitalismo, de onde vem, como surgiu, né? Vamos nos perguntando, como foi que surgiu, de onde vem, para onde vai, né? Então, vamos lá. Essas fases do capitalismo, sua origem, né? Fases e etapas, né? E aí eu perguntei para vocês, o que vocês me diriam, o que seria o capitalismo? Então, trouxe um conceito para vocês aí. O que é capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada e na acumulação do capital. Qualquer bem econômico que possa ser utilizado na produção de outros bens e serviços. Então, o capitalismo nada mais é do que um bem econômico, um valor real, financeiro, que produzido, né, que investido, irá produzir muito mais bens ou serviços para a sociedade. O capitalismo surgiu aí no século XV, durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Falei com vocês na aula presencial online que o processo da Idade Média para a Idade Moderna foi um processo de ruptura do meio de trabalho, né? De um processo escravista, que era porque os trabalhadores que viviam no meio do feudo, daquele feudo em questão, não eram livres, né? Eles não podiam produzir nada para vender. Eles tinham que produzir para o castelo do senhor feudal, que nada mais era do que escravos, né? Então, o capitalismo surgiu aí dessa passagem entre Idade Média e Moderna, onde foi praticamente assim, num processo de muitas problemáticas, a venda de materiais, né? Começou-se a vender material, a trocar material, né? A gente vai ver aí no processo da aula. A partir daí, a decadência do sistema feudal e do nascimento de uma nova classe social que era chamada de burguesia, né? Com o processo do capitalismo aí surgindo, o processo de produção e venda dos seus materiais, como vamos informar assim, hortaliças, né? Que a maioria era hortaliça, né? Era produtos feitos no ferreiro, como panelas, colheres, garfos, né? Esses materiais em si, eles começaram a ser consumidos pela sociedade, começaram a ser comprados pela sociedade, ou até trocados por outro produto, ou a moeda de troca do processo de ruptura entre o período medieval e o período moderno, era o sal. O sal era um objeto de troca, né? Era um objeto de troca, e o sal tinha valor, né? Tinha um valor financeiro inestimável, né? Vemos aqui também esse processo capitalista, as suas características, né? Tudo que a gente estuda tem suas características formais, suas características legais, suas características metodológicas, né? Então, vemos aqui as características do capitalismo em 3 tópicos, 4 tópicos. Um deles é a propriedade privada, a obtenção do lucro e trabalho assalariado e economia de mercado. Então, dentro da propriedade privada, o que seria isso? No sistema capitalista, os sistemas produtivos pertencem, de maneira geral, a uma pessoa,
a um grupo, né? E as propriedades são bens particulares ou áreas de utilização individual. Então, propriedade privada, nesse processo capitalista, era o que era de um dono ou de um grupo de pessoas. Então, essa propriedade privada, ela já não é mais, vamos dizer assim, do processo medieval e capitalista, não é mais uma área feudal, não é mais de um só dono, tudo que ali estava instalado, né? Comércios, plantação, tudo pertencia ao senhor feudal, né? Hoje não. Hoje a propriedade privada é daquele ser, pessoa, e ou de um grupo de pessoas, como uma pequena empresa ou uma grande empresa, né? E são bens de particulares, e esses bens estão aí em áreas de utilização individual ou coletiva, né? Obtenção do lucro, né? Dentro dessa propriedade privada, dentro desses bens dessa propriedade privada, ninguém por si só produz, fabrica, querendo distribuir a sua rentabilidade. O que ele visa é buscar mais e mais lucro, né? Então, este é o principal objetivo do capitalista: lucrar, aumentar a sua riqueza. O lucro é proveniente dos valores acumulados a partir do trabalho coletivo fornecido pelas empresas privadas e desempenhado pelo proletariado. Então, o lucro aqui, na aula passada, eu dizer para vocês que o lucro aqui é a mais-valia. O capitalista, ele lucra com a mais-valia. E aí vamos lembrar, o que seria a mais-valia? A mais-valia é a produção daquilo que eu produzo, né, excedendo o limite de produção. Por exemplo, eu dava exemplo para vocês na aula que uma pessoa para pagar o seu salário de vendedor de sapato em uma loja, ele tem que vender 15 sapatos por mês, né? 15 sapatinhos eu tenho que vender para obter o meu salário mensal de R$ 1.212. Mas, para esse vendedor estar ali, a empresa coloca para ele um percentual de porcentagem que ele tem que atingir. Por exemplo, ele tem que vender por mês 50 pares de sapato, 30 pares de sapato. Então, tudo aquilo que for vendido por mim enquanto trabalhador, acima desses 15 sapatos, é a mais-valia, é a minha produção excedente, é o lucro do capitalista, é o lucro dos investidores, né? Estou dando essa explicação para vocês entenderem o que seria a mais-valia, né? O trabalho assalariado. Aqui a gente percebe que começa a se entender os meus direitos enquanto trabalhador. Eu mereço. E aí esse processo histórico, sócio-histórico, que veio das lutas, das conquistas, das buscas de melhores condições, resultou em conquistas e ganhos para os trabalhadores. Então, o que é o trabalho assalariado? O trabalho assalariado é outra das principais características do sistema socioeconômico. Os trabalhadores têm o direito, por lei, de receber uma remuneração em troca da sua força de trabalho. Vejamos aí. Eu falava que não foi fácil, foram lutas, foram batalhas e conquistas adquiridas. E dentro desse processo histórico, muita gente sofreu, muita gente ficou à mercê dos grandes empresários, né? Existiram batalhas mesmo dos operários com os donos, com o governo, para que se votassem leis que garantissem melhores condições salariais. Então, o trabalho assalariado é, por lei, concedido uma remuneração legal a quem vender a sua força de trabalho, certo? E vejamos, o salário ainda hoje, eu não considero um salário digno para uma sociedade em que nós vivemos, que tudo que você vai ao mercado, num dia, no outro já é outro valor. O nosso salário está perdendo a força de valor comercial,
porque o que eu ganho hoje, eu não consigo mais comprar mantimentos como a gente comprava há 2 anos atrás, né? Tudo isso foi modificado pelo processo pandêmico, pelo processo de pouca produção por conta da pandemia. Isso também é um dos fatores que evidenciam que nossos salários, os assalariados, né, está defasado. E o que nós recebemos hoje, vamos ao mercado e não conseguimos ver o que a gente está comprando em reais, em dinheiro, né? Porque está tudo complicado por conta das produções e tudo caro, né? Economia de mercado. Que economia é essa? Este é uma ação onde cada produtor, cada país, cada cidade, cada estado, né, utiliza para vender a sua produtividade, né? Esta é a livre iniciativa de regulamentar o mercado capitalista com pouca ou sem intervenção do Estado, né? O Estado aí, ele intervém minimamente nessa questão de mercado da economia financeira. Este processo é realizado através da chamada da lei da oferta e da procura. Ora, se eu estou precisando de me alimentar constantemente, eu vou ter que comprar arroz, feijão, sardinha, macarrão, óleo, a cesta básica do mês, né? E isso se torna que constantemente eu tenho que fazer isso. Então, a lei da oferta e da procura. Só que tem um probleminha. Esses preços são determinados de acordo com a procura pelos consumidores e a quantidade desta oferta. Então, ele está lá no mercado. Se tem muita oferta, o preço é lá embaixo, né? Se tem muita oferta, o preço é lá embaixo. Se tem muita procura, eles começam a aumentar o preço do produto no mercado. Olha só como é complicada essa lei da oferta e da procura, né? Hoje, você que é mãe, você que é trabalhadora, você que é dona de casa aí, querida aluna, já se tocou quando você vai ao supermercado. Você compra uma coisa hoje. Se você voltar daqui a 2 dias, não é o preço que você comprou há 2 dias anteriores. Por quê? Os economistas dão todas as explicações do mundo, mas a mim não me convence, né? Porque, assim, eles dizem que compraram um produto mais caro, né? Mas veja só, o produto está na prateleira, não é o que ele comprou. O que ele comprou ainda nem chegou, mas ele já põe o preço para o trabalhador. É a mesma coisa do combustível. Aumenta-se lá na refinaria e o combustível ainda nem foi comprado pela empresa, né? Ainda nem chegou na empresa, no posto de gasolina. Eles já compraram, mas eles já estão repassando a gasolina que foi comprada a certo valor e só por eles já terem comprado, mas não ter chegado no tanque do posto, eles aumentam o preço. Né? Eles aumentam o preço. Né? Então, é tão complicado esse processo do capitalismo, porque nós ficamos à mercê das grandes empresas, dos grandes comércios, ou dos pequenos comércios. Porque o que eles compram não chegou ainda no mercado. Então, que lógica é essa, vender um produto que eu já comprei, mas não chegou ainda para me repassar para o cliente? Eu estou repassando o preço que eu comprei anterior daquele produto que está na prateleira, daquele produto que está lá no tanque do posto, né? Já observaram isso? Como a gente, trabalhador, a gente é lesado de todas as formas, né? O produto nem chegou ainda para ser vendido e o que está lá é vendido a preço do que eles estão comprando. Olha só como é lucrativo para esse povo, né? É lucrativo, né? Essa é a minha análise. Posso estar errado, mas essa é a minha análise de consumidor, né? De consumidor, né? As fases do capitalismo, gente, ela teve aí 3 fases importantes e a gente pode perceber que essa fase, ela
ela visa o quê? Ela visa garantir o entendimento do processo capitalista, né? Vamos ver. Capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. Tivemos essas três fases do capitalismo. E cada uma delas vai dando subsídios para a gente entender melhor como o processo capitalista chegou até agora onde chegou, né? Vamos ver cada uma dessas fases. O processo capitalista, né, comercial, se deu a partir dessa busca, né, das grandes metrópoles na idade medieval e moderna, passando para a idade moderna, nos avanços das conquistas marítimas, né? E aí a gente percebe aqui que esse capitalismo comercial se deu como primeira fase, chamado de pré-capitalismo, por conta das navegações marítimas, né? Que saíram dos seus países e foram adentrando aos outros países, aos outros continentes, e colonizando esses continentes, né? Esse sistema se deu aí no início do século XV, tendo como base as trocas comerciais. Como eu falei, essas rotas marítimas faziam a troca desses materiais que eram produzidos ali no país, né, de origem. E essas trocas comerciais envolviam tantas sociedades de um modo local, né, era ali no feudo, né, quanto de países diferentes, na questão da expansão marítima europeia e a formação de colônias. Como o Brasil, por exemplo, estabeleceu-se um cenário econômico internacional. Como? O Brasil foi um país de colônia portuguesa. Os portugueses chegaram aqui e colonizaram o país, né? Colonizaram no sentido de trazer, na minha visão, o branco europeu de fora, porque o país já era colonizado, já tinha gente morando aqui. Quem era essa gente? Eram os índios, né? Eram os tupi-guarani e todas as outras etnias indígenas que nós temos aqui no país, né? Mas fomos, no processo histórico, colonizados por esses europeus, portugueses, né? E esse processo de colonização trouxe trocas de cultura, de informação, de material. Nesse processo de colonização, muitas das coisas que aqui foram exploradas saíram para a Europa, para Portugal, como objetos capitalistas, que eram ouro, ferro, prata, magnésio. Então, tudo isso foi extraído daqui do Brasil e levado como moeda financeira para esses países, né? Importante a gente destacar, né, como eu falei, que nesse período a manufatura era de modo de produção predominante. Tudo era feito pelos trabalhadores, né, pelos escravos, né, pelos camponeses da época, pelos trabalhadores. E esse modo de produção consiste na divisão da produção em tarefas distintas a vários trabalhadores, tendo o objetivo de produzir uma determinada mercadoria com maior eficiência e quantidade. Então, nesse processo aqui, surge a manufatura, onde cada trabalhador irá produzir praticamente uma parte desse produto para transformá-lo no todo, e esse todo sair com eficiência, né, e quantidade, né? A gente não pode pegar um produto de um preço que ele é uma só peça, ser vendido pela mesma quantidade que se produz inúmeros produtos, né? Durante o capitalismo comercial é que surge a moeda. Outras características dessa fase do capitalismo são o monopólio comercial, o metalismo e o protecionismo. Então, nesse período que surge o capitalismo comercial,
traz aí à tona a moeda, o valor real daquele país, daquela região, em uma moeda real. Que a moeda real é o dinheiro daquele país, né? Nós somos o real, antes era cruzado, cruzado novo, cruzeiro, aí veio para o real, né? Em outros países, nos Estados Unidos é o dólar, na Europa é o euro, mas em cada país da Europa tem sua moeda própria, utilizam o euro, mas tem sua moeda própria, né? E o que seria esse monopólio comercial? Né? O monopólio comercial é apenas alguns monopolizando o processo de produção e o processo de venda, né? Já o metalismo é o acúmulo de metais preciosos. Aqui no Brasil, no período de colônia, saiu muito ouro, como eu falei, saiu muita prata, saiu muito ferro, muito magnésio. Então, saiu muita extração daqui do nosso país, né? Principalmente na região centro-oeste, que é ali, se eu não estou enganado, Minas Gerais, aquela região toda ali, do estado de Minas, né? Mato Grosso, toda aquela região foi explorada, né? pelo europeu português, e dali tiraram muita riqueza, como num país inteiro, né? O protecionismo é o surgimento das barreiras alfandegárias. O que é isso? A partir de certo dado momento, começa-se a criar barreiras da entrada de produtos ou saída de produtos fora para outros países, né? Sem pagamentos de impostos, sem o faturamento daquele produto dentro daquela região, né? Isso é o protecionismo. O capitalismo comercial, industrial, né? O primeiro foi o comercial e agora o industrial. Esse processo aqui, eu sempre tento entender esse processo de uma forma da expressão da questão social, porque foi a partir desse problema todo gerado pela indústria que surgiu grandes questões do serviço social, né? Como o pauperismo, a pobreza, a desigualdade, a falta de salário, a falta de moradia digna. Então, tudo isso foi surgindo e foi dando, vamos dizer assim, degraus para que o serviço social fosse se aflorando, fosse surgindo, né? Com a Revolução Industrial do século XVIII, houve uma troca do trabalho manual pelo trabalho mecânico nas indústrias. Quer dizer, foi trocado a pessoa, o ser, pela máquina, né? E com o surgimento da máquina a vapor e com a expansão das indústrias, o capitalismo se reinventou e atingiu uma nova fase chamada de capitalismo industrial, onde tudo era produzido na indústria, tudo era produzido na fábrica, né? Em um lugar onde se tinha 10 pessoas que produziam, 100 pessoas que produziam, vamos dizer, 1000 produtos, hoje, com a máquina, com a indústria, foi descartada essas 100 pessoas e hoje 5, 10 pessoas estão produzindo 10.000 produtos através do maquinário, né? Esse é o sistema capitalista, né? E os sistemas de produção foram alterados e marcados pela subordinação de produtos manufaturados por produtos industrializados. Os produtos industrializados foram tomando conta do cenário mundial por meio do desenvolvimento do sistema fabril e da produção e da urbanização. Então, todo o mercado, né, o mercado de compra, foi tomado pelo produto fabricado nas indústrias, né? Bonecas, roupas, alimentação, né? O cenário atual também começou a se produzir a mecanização de automóveis, né? Então, tudo isso foi surgindo a partir das necessidades também dos cidadãos, dos trabalhadores, dos comerciantes, da sociedade como um todo. Então, já falamos isso, que o processo de capitalização, industrialização, ele foi surgindo para suprir necessidades da sociedade, né? Ele não
veio para ser o vilão e não veio também para ser o bonzinho da vez, né? Ele veio para fazer a sua história, como nós estamos aqui passando, fazendo nossa história, né? Então, o capitalismo eu considero que foi eficiente, foi eficaz, está sendo ainda hoje, porque é um processo. E esse processo capitalista ele vem se transformando ao longo do tempo. Hoje, não se compra mais algo direto de uma loja, hoje se compra via internet, amanhã você tira na loja ou chega na sua casa. Então, esse processo capitalista está sofrendo cada dia transformações, né? Ele não está estagnado. E ele traz um benefício. Tem os seus malefícios, como a gente já falou, mas tem muito mais seus benefícios, né? Porque nós precisamos. Nós, enquanto seres humanos, temos essa necessidade de querer mais e mais, e esse querer mais e mais, o mercado está aí para nos satisfazer, né? Se tivermos como ter esse produto financeiramente, nós teremos, né? Pelo nosso desejo de compra, né? Então, nesse processo que traz aí essa questão da produção de larga escala, nesse processo industrial, nós temos aí também a ascensão, né, daquela classe que não tinha tanto poder, que é a burguesia, né? Veio trazendo aí nesse período, a burguesia ascendeu ao poder e substituiu a aristocracia, os ricos que não tinham, vamos dizer assim, as indústrias, as empresas do seu lado, tinha apenas o ganho de impostos, né? Que era a nobreza, e praticamente eliminando-a. As características do capitalismo industrial são a expansão e o desenvolvimento dos transportes, porque foi com esse processo industrial que veio surgir e ser desenvolvido os transportes, né, os carros, os veículos automotores, o aumento da produtividade, todos os produtos começaram a ter sua produtividade em larga escala, porque foi surgindo indústrias, né, da necessidade da sociedade, né? A diminuição dos preços das mercadorias, porque com o aumento dessa produtividade, o produto não pode ficar exposto, ele tem que sair, então tem que ter uma venda mais barata para a sociedade, né? A ampliação da classe operária, que ampliou a classe operária. Vamos dizer que essa classe foi ampliada por conta da necessidade de se ter trabalhadores para a manutenção dessas máquinas, né? E quanto mais fábricas foram se abrindo, foi ampliando a classe operária. E não a classe do proletariado dos trabalhadores, né? Temos que dar essa diferençazinha, né? Porque isso teve um ganho em relação à classe operária e foi tendo um ganho, uma perda na classe trabalhadora, no proletariado das fábricas, quando passou de manufatureira para fabril, né? Foi diminuído o quadro de funcionários, ficando só aqueles que operavam as máquinas, né? A ampliação das relações internacionais, visto que esse produto estava se produzindo em larga escala e eu precisaria, vamos dizer assim, fazer saída desse produto fora do país, porque no país não estava se consumindo toda a produção, né? O surgimento do imperialismo e da globalização, todo esse produto ele se tornou globalizado porque houve a necessidade de se expandir o mercado desse produto, porque internamente não iríamos consumir, né? Por isso essa globalização, né? A aceleração do sistema fabril, onde como eu falei, da necessidade que nós tínhamos de algum produto, os empresários, os capitalistas foram tendo a ideia de que precisamos mais abrir outra empresa, abrir outra indústria para fornecer esse produto, esse outro produto, né? Então, aí é o aceleramento do sistema. A saturação dos mercados, né? Muitos nessa produção
ficaram saturados, no sentido de que há muita produção, há muito produto ali parado. Como é que nós vamos fazer? Então, às vezes tem produtos que ficavam, vamos dizer assim, na prateleira do mercado, não tinha saída, o mercado estava saturado no sentido de que não está tendo vendas, não está tendo aproveitamento dessas produções, né? Por isso também houve essa necessidade da globalização desse mercado. A acumulação do capital gerado pelos excedentes da indústria, né? O capitalista, que é o investidor, ele busca a obtenção de lucro, ele busca a obtenção do lucro pelo excedente produzido nas indústrias, né? Então, você está na indústria de fabricação de calças, você tem que pagar o seu salário fabricando 100 calças por mês, mas você tem uma meta de produzir 300 calças por mês, né? Então, aquele excedente é a acumulação do capital, que é o lucro, né? Vimos aí o capitalismo financeiro, né, dentro dessa questão das formas do capitalismo, né? E ele traz aqui hoje um ganho importante, porque nada mais é do que a acumulação do capital, né? No período correspondente ao final do século XIX e início do século XX, surge a terceira fase do capitalismo. Qual é? O financeiro. Essa fase é chamada de capitalismo financeiro e surge logo após o final da Segunda Guerra Mundial, devido à expansão da globalização. Com o período da Segunda Guerra Mundial, houve essa globalização porque muitos países se envolveram nesse processo da Segunda Guerra Mundial e houve uma necessidade de expandir aquele mercado para aquele país que estava, vamos dizer assim, fragilizado com esse processo dessa guerra, né? A economia, principalmente dos países mais desenvolvidos, passou pelo processo de financiarização. Esse processo ocorre quando a economia, antes centrada no poder industrial, passa a focar no poder financeiro das empresas. O que é isso? O poder econômico agora é financeiro, é valor real, é valor de mercado, é moeda, né? Então, esse dinheiro iria ser buscado nas grandes empresas de financiamento de mercado, né? Para que aquela indústria, aquele processo de fabricação tivesse mais e mais recursos para a sua produção de mercado, a sua produção que fosse enviada à venda, né, no mercado. Então, às vezes, o capitalista não tinha mais recursos para se investir na sua empresa, e o que ele faria, o que ele iria fazer? Iria buscar, né, esse meio de financiar a produção da sua empresa, né? Daí esse processo de financiamento. Com essa terceira etapa, que é o financeiro, né, tudo isso acabou intensificando os avanços da terceira revolução, a industrial. As outras características do capitalismo financeiro são o monopólio, né, comercial e oligopólio comercial, a expansão das novas tecnologias e das fontes de energia, que aí a gente vê essa questão toda renovada das energias, que são energias eólicas, energias marítimas da força das ondas. Então, são fontes de energias novas, né? E a expansão das tecnologias, como hoje nós estamos aqui numa aula gravada através de um notebook, através da internet, lançada num site onde vocês poderão acessar, né? Tudo isso foi as características desse processo financeiro. Houve um modernismo grande desse processo financeiro, né?
Acelerada a urbanização e o aumento do mercado consumidor, quer dizer, acelerou-se a urbanização, as pessoas vindo para os centros urbanos, um aumento excessivo, por isso nós temos muitas favelas hoje no Brasil, por conta desse aumento, a cidade fechada nos centros foi se trazendo, trazendo do interior, né, ações, pessoas, e houve esse inchaço, né, daí essa aceleração urbana. E o aumento do mercado consumidor, quer dizer, numa cidade onde tinha 100 mil habitantes, que passou a 200 mil habitantes, o mercado consumidor é bem grande, né? O aumento da concorrência internacional. Aqui, a explicação é muito simples. Eu sou um consumidor e eu gosto de comprar produtos internacionais. Por exemplo, um produto brasileiro, ele custa, vamos dizer, aí, um patamar de 50, 100 reais. O mesmo produto da China, que a gente muito compra, né? É 30, 20, 10 reais, né? E pagando o frete de lá para cá, você não paga 5, 10 reais. Então, um produto que é produzido aqui e é caro para nós consumidores, e a gente acha esse mesmo produto mais barato, nós iremos lá comprar tranquilamente, né? É a lei da oferta e da procura, né? O aumento da concorrência internacional é isso, é ter produtos mais baratos que se dá colocando na balança é a mesma coisa, né? E às vezes até um pouco até melhor, né? Então é livre a nossa busca, a nossa satisfação de ter um produto. O mercado está aí para nos satisfazer, né? O capitalismo nada mais é do que a produção para satisfação do nosso ego, da sociedade, né? Eu quero um produto, ele está no mercado, eu tenho como, vou lá e compro. Então, isso é capitalismo, certo, gente? Então, nós precisamos, dentro desse processo, entender as fases desse capitalismo, que foi o capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro, onde todas essas etapas foram evoluindo para chegar onde nós chegamos, né? Muito simples isso. Não tem muito que bater cabeça, ficar pensando que não serviria, né? Não serviria esses processos de mudança. Serve a partir do momento em que a gente começa a compreender o sistema capitalista e percebe que ele não é um bicho-papão. Ele é um sistema que foi sendo criado, foi sendo modernizado e está hoje. E a partir desse processo, nós vamos ver na próxima aula, a partir desse processo surge a questão social, porque veio muitos problemas. E desses problemas nós precisaríamos entendê-los, compreendê-los, para intervir, interagir dentro desse sistema, tá certo? Que isso se dará na próxima aula na questão das expressões da questão social que evidenciam esse capitalismo, certo? Então, desejo a todos vocês bons estudos, agradeço carinhosamente a cada um dos alunos que estão se empenhando para buscar conhecimento para a sua formação acadêmica, né? Não esqueçam de realizarem a atividade 1, que já está na plataforma, tá certo? Lembrando vocês que analisem cada questão, toda a estrutura da questão ela está no entrelaço do texto da apostila, então nenhuma questão é retirada de questões de banco de questões, né? É para vocês lerem o conteúdo, entenderem e conseguirem responder, tá certo? Mais uma vez, muitíssimo obrigado e nos vemos aqui na nossa próxima aula 2, né, da disciplina de capitalismo e questão social. Um abraço a todos e bons estudos.